Deus tem nos dado uma graça muito grande ao longo deste mês de poder rezar aqui com vocês. Eu não sei se foi bom para vocês a presença da nossa comunidade aqui no grupo esse mês, mas para o nosso carisma tem sido muito importante viver esta missão. Tem sido uma confirmação do nosso chamado, uma confirmação da nossa origem. Quando Deus levanta o nosso carisma, o carisma do instrumento de Deus, pelo menos, foi nessa configuração, servindo em diversos grupos de oração. Tudo quanto era grupo de oração dos outros, o Ministério da Comunidade estava lá servindo. E foi assim que nós nascemos. Então, o servir da música não é tão fácil. Para nós é muito caro. Hoje é uma das missões, eu vou falar que é a que a gente menos faz, mas acho que no último ano tem surgido muito. E no fim das contas nunca é para cantar. A gente vai e canta, mas é para rezar. Que Deus quer a gente rezando. Igual o nosso fundador fala. É para ajudar o povo a rezar. Se não for para ajudar o povo a rezar, não tem para quê. E tem sido uma graça para o nosso carisma, né? Eu tenho assistido, principalmente na vida dos meus irmãos que estão mais aqui perto, eu tenho vindo de maneira mais frequente, essa confirmação de Deus no como viver. Então, como é a última quarta-feira do mês e a gente foi alugado só para este mês, abrir a casa. Não, hoje a gente já ficou muito em casa, já estamos todo mundo se sentindo em casa já, né? Mas primeiramente agradecer e também agradecer por essa parceria, porque o quanto eu acredito que Deus tem falado dos dois lados, né? Ajudado os dois lados a rezar. Eu tentarei, vou me esforçar muito para ser breve. Achei muito difícil o tema de hoje. Partilhava agora no caminho vindo para cá, partilhava com umas irmãs de comunidade por WhatsApp e falava: é muito tênue a linha entre pregação e formação. É uma linha muito tênue. Então vai ter hora que eu vou esbarrar de um lado, vai ter hora que eu vou acertar do outro. Mas, amém. Fui chamado para falar. Olha o tema chique, né, gente? Podia ser um livro. Unidos em oração até que o céu responda. Esse foi o tema que me passaram. Alguém aqui já comprou uma resposta do céu? Alguma vez? Alguém está esperando uma resposta do céu aí? Alguns? Pois é. Hoje nós entenderemos um pouco mais sobre alcançar esta resposta, né? E foi me passado um trecho também de direcionamento para este tema, que está, se você quiser você já pode pegar a tua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Me passaram só o versículo 7, mas eu quero ver desde o primeiro versículo com vocês. Amém? Todos? Temos? Então no versículo 1 juntos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna, o que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra do Senhor. Só para confirmar, alguém aqui que não é de uma comunidade ou de outra, que não é daqueles, a irmãzinha não é daqueles, mas convive aqui com os irmãos? Bastante? Já está no vocacional? Por quê? Amém. Vou abordar bastante no contexto comunitário, tá? Mas no comunitário a gente também pode entender como comunidade as nossas famílias, as nossas pastorais, a nossa casa, da configuração que for, há ali uma comunidade de Deus. Uma pergunta: você se lembra do porquê você veio? Não para este grupo, mas para a vida que você vive hoje? Você se lembra o que vimos, o que ouvimos no começo da tua caminhada? Você se lembra daquele primeiro chamado, daquele primeiro encontro? Você tem ainda essa memória, você ainda tem algum contato com este princípio eterno que se revelou para você, para que você estivesse aqui hoje? É importante considerar isso, porque se nós estamos unidos em oração, e aqui eu acho muito chique que vocês se unem toda semana, oração comunitária, é oração comunitária também para vocês, o grupo, né? Nós lá temos oração comunitária só uma vez por mês. Quem me dera poder ter essa oportunidade toda semana, porque se a união em oração vai se sustentando até que o céu nos dê resposta, eu imagino que vocês têm resposta do céu muito mais rápido do que a gente. Porque vocês estão juntos toda semana em oração. Então o céu tem que responder mais rápido. A gente se reúne uma vez por mês. O céu tem que responder mais rápido. Gente, existe um princípio básico para cada um de nós, que foi o que nos trouxe a vida que nós escolhemos ter hoje com Deus, a nossa configuração de vida enquanto igreja. Primeiro ponto. Só que existe também um outro princípio muito básico, que precisa ser a única coisa que nos une de maneira genuína, que é a oração. A única coisa que faz da nossa vida fraterna, da nossa vida comunitária genuína, é a oração. Ou seja, a única coisa que faz da nossa vida comunitária, da nossa vida fraterna, uma vida sincera, desinteressada, verdadeira e libertadora, é a vida de oração. É a vida no Espírito, para melhor dizer. Isso é algo que tem gritado muito no meu coração. Eu tive a oportunidade, hoje nós temos na comunidade, não sei como que é aqui, mas lá na minha comunidade, nós temos muitos jovens, muitas pessoas que chegam para o vocacional, e elas têm uma experiência de igreja muito diferente da que alguns de nós tivemos. A minha experiência de igreja, a minha experiência com Deus antes da vida comunitária, foi de grupo de oração, de fazer seminário de vida, seminário de dom, seminário de cura. E aí o que eu mais ouvia
na minha adolescência era vida no Espírito, a vida no Espírito, a vida no Espírito. Hoje a gente não fala tanto da vida no Espírito. Hoje a gente prega de muitas coisas, a gente forma sobre muitos assuntos, né? Graças a Deus, a gente cresceu muito em formação humana, então a gente está falando das virtudes, estamos falando das potências da alma, mas nós crescemos, nós somos gerados enquanto carismáticos. A corrente de graça que nos trouxe a vida que nós temos hoje é a da vida no Espírito, e ponto. E essa vida no Espírito é a única coisa que faz da nossa união fraterna, da nossa vida comum, algo genuíno. Se não houver esta vida no Espírito, tudo que é desnecessário acontece na vida fraterna. As motivações para ser igreja e para ser comunidade sem vida no Espírito são motivações completamente egoístas, desordenadas, bagunçadas, correndo risco de dar fim a um projeto que é de Deus e não nosso. Então nós precisamos cada vez mais voltar à vida no Espírito. E é só assim que nós nos unimos em oração e temos a resposta do céu. Só que aqui vai um grande problema. Não é a vida no Espírito da comunidade que carrega tudo. É a minha, é a tua. Há alguns anos lá na comunidade nós dizemos uma coisa que veio muito ao meu coração nessa semana, né? A oração comunitária é um transbordar da oração pessoal. Vou repetir para os meus irmãos de comunidade que escolheram ficar desse lado do salão. A oração comunitária é um transbordar da oração pessoal. Então, se eu estou rezando em comunidade e parece que a coisa não vai, e Deus não fala, e Deus nos responde, meu Deus, o céu não abre, o céu não dá a resposta, não está na comunidade o problema. Se a minha oração pessoal, se a minha vida não está nessa vivência da vida no Espírito, vai ter um gap, vai ter uma defasagem na minha vida comunitária. Há grandes transformações que podem acontecer. Só que o comum é um transbordar do pessoal, do particular. Entende? Porque essa vida que nós vivemos, ela é compartilhada entre todos. A gente não fala que se um irmão sofre com ele toda a comunidade. Se o irmão peca, está em pecado toda a comunidade. Se o irmão não reza, se o irmão não está no Espírito, está cheio da carne toda a comunidade. Entende? Mesmo peso, mesma medida. Então nós precisamos ter esse primeiro princípio. Algo me chamou lá atrás a vida que eu vivo hoje, mas um outro algo precisa me sustentar nesta caminhada. Amém? Abre aí agora a tua palavra em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler esse trecho de Gálatas, e aí, graças a Deus, conforme a gente lê, a gente vai reconhecer cada detalhe desse texto na nossa vida comunitária. A gente vai ler, e a gente vai sim perceber que tudo isso que está escrito aqui também está na nossa vida. Vamos lá? Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Amém? Deu check? Tem autodomínio em todas as formações comunitárias?
Tem paz em todos os momentos fraternos? Tem mansidão em toda a mensagem que você recebe ou que você manda? Mas são os frutos do Espírito. O resultado de uma vida no Espírito é esse aqui, que São Paulo nos ensina. Se nós buscamos e vivemos uma vida no Espírito, esta vida ela produz os seus frutos, e os frutos são estes. Quando nós lemos agora, na primeira carta a João, que diz ali no versículo 7, nem precisa voltar, eu vou citar, senão eu vou ficar indo e voltando. Se caminhamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Isso é o que o apóstolo diz. Se a gente caminha na luz, ou seja, se eu estou debaixo da graça do Espírito Santo, eu estou em comunhão com os meus irmãos. Se eu estou debaixo da graça do Espírito Santo, estou em comunhão com os meus irmãos, a minha vida comum, a unidade produz esses frutos do Espírito que nós lemos aqui. Esse precisa ser o efeito. Acabou. Só que acontece? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá, né? Somos pecadores, somos imperfeitos. Mas nós temos este alvo, que nós não podemos nos esquecer, que nós não podemos perder. Quando vocês rezavam por mim agora, eu me recordava de algo que eu fui muito ensinado assim, no começo da minha vocação. Diante das inconstâncias, das minhas lutas, eu ouvia muito de minha irmã na comunidade que era para que eu percebesse as desculpas de Deus na minha vida. Talvez não com vocês, eu sou o favorito de Jesus, desculpa informá-los. Eu sou um queridinho de Jesus, eu sou um favorito, tá? Então na minha vida ele é cheio de desculpinha. Tudo ele arruma um motivo para ele chegar mais perto. Tudo ele arruma um motivo para falar comigo, entendeu? Quem não é favorito, perdão, viu, João? Você vai ter que achar seus motivos aí, tá? Mas o Senhor, ele arruma muitas desculpas para se aproximar de mim, de você. Muitas. Na minha vida, uma desculpa, por exemplo, é esta noite. Eu raramente sou chamado para pregar, é muito difícil. Mas toda vez que eu sou, tem algo muito específico que Deus quer me falar ali no tema da pregação, que Ele vai curar a minha história, Ele vai purificar várias coisas, Ele vai resolver umas coisas que eu nem sabia que tinha. Isso aconteceu inclusive. Eu estava hoje tomando banho para vir para cá, e aí aqui já tentando relembrar o assunto, tentando relembrar a oração, e Deus foi revelando na minha vida muito a este respeito aqui, do que a gente está partilhando hoje. São desculpas de Deus. Quais são as desculpas de Deus na tua vida, para que você volte a essa intimidade, a essa vida de oração, a essa vida no Espírito? A vida comunitária é a que mais produz desculpinha de Deus para a gente rezar. É a que mais produz. É a missão que é difícil, é o irmão que é difícil, é o medo, é o desespero, é a necessidade da providência. Tudo é um motivo para rezar. Tem um irmão nosso, Rian, às vezes ele vira para mim e pergunta: por que você tanto reza? Porque tudo eu falo para ele: não, eu estava rezando outra coisa. Por que você tanto reza? Eu falei: hoje Deus deu motivo, eu vou rezar. Não tem mais o que fazer. Deus deu motivo, eu vou rezar. Eu estava no metrô agora há pouco, e aí eu fiquei completamente incomodado com uma situação que eu vi. E aí eu comecei a discutir com Jesus, que essa é a minha configuração favorita de oração, tá, gente? A discussão. Eu discuto muito com o Senhor, eu bato muito a boca com Ele, e questiono, não sei o que, não sei o que lá. Ali no metrô, parecia um maluco. Eu vendo a situação, incomodado, comecei a discutir com Jesus no meu coração, e Ele começou a me responder sobre a situação. Não, Ele começou a me corrigir.
a me exortar. Eu até escrevi um texto aqui no meu celular para depois desenvolver mais a respeito. Deus começou a me falar sobre a vida consagrada, do porquê que aquilo me incomodava tanto, porque Ele me revelou ali no metrô uma desordem na minha vida consagrada. É isso que a gente precisa. E aí, vão vendo as inspirações. Aí, isso vai transbordar no comum. Isso também vai transbordar na minha família, na minha casa. Se eu estou aqui buscando estar sempre conectado com Ele. Então essa vida de oração, essa vida no Espírito, precisa acontecer primeiro na nossa vida particular. E precisa produzir esses frutos do Espírito. O que mais essa vida vai produzir, além destes frutos que nós vemos aqui em Gálatas? Uma outra palavra que nós também ouvíamos muito, que é a metanoia. É um negócio difícil. Na metanoia, a gente vai começando a ter uma conformidade com a vontade de Deus. As coisas que Deus quer, eu vou querer também. Eu vou buscar mais fazer a vontade dEle. Eu vou começar a desapegar dos meus pecados. E aí disso vai surgir outra coisa. Um transbordamento missionário. O transbordamento missionário tem em si o zelo apostólico. Que difícil ter zelo apostólico. É mais fácil eu virar um controlador das coisas do reino de Deus. É mais fácil eu virar um administrador, um dono das coisas de Deus, do que ter zelo apostólico. Dessa vida no Espírito vai nascer um verdadeiro serviço aos pobres, um amor às almas. E vai nascer uma verdadeira vida sacramental. Porque a gente começa a vida sacramental por obrigação. Às vezes por regra, graças a Deus tem as regras de vida. Graças a Deus eu tenho que ir na missa todo domingo, guardar os dias santos. Começa aí. Mas se a gente continuar o texto aí em Gálatas, Paulo vai dizer que para essas coisas não há lei, que o Espírito está acima da lei. Ou seja, como um fruto da vida no Espírito, vai ser uma delícia buscar a vida sacramental, mas não mais uma responsabilidade, uma obrigação. É outra graça, é outra consequência. Então eu preciso beber deste Espírito, beber disso que o Senhor tem para a minha vida. Meus irmãos, se o céu não respondeu ainda, pode ser que é porque nós não estamos buscando o céu. Quem aqui já teve a experiência de estar rezando aqui, e Deus mudar a direção da tua oração? É isso. Às vezes a gente reza errado. Só que tudo bem rezar errado se eu estou na intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele é que ora em nós. Então Ele vai mudar a direção da nossa oração. Porque às vezes eu estou rezando, eu estou vivendo uma vida com Deus e eu não estou buscando o céu. O nosso maior risco é a gente se acomodar. E a gente se acomoda na nossa atividade, na nossa responsabilidade missionária, na rotina com Deus, na rotina missionária. A gente se acomoda. A vida de oração, a vida no Espírito precisa tirar a gente da acomodação. Precisa tirar, arrancar. E é quando Deus vem e muda a nossa oração. Ele usa dessas desculpas. Tá claro até aqui? Faz sentido? Estava falando de vir para cá, morro de medo quando me dá tema para pregar e eu estou completamente fora do tema. Bom, uma união de pessoas, uma amizade que não nasce ou não é nutrida pelo Espírito Santo, que não é nutrida pela vida de oração, ela sempre vai ter dor e ressentimento, autorreferencialidade. Todo mundo conhece uma pessoa
um irmão, uma irmã, já conheceu, que você está aqui na roda, todo mundo falando, partilhando, não sei o que, e a pessoa sempre volta os assuntos para ela. Não, mas porque aquela coisa do posto de saúde, sabe? A minha dor é maior, a minha doença é maior. É a autorreferencialidade, é o que mais acontece. Pessoal autorreferente não reza, gente, não reza, ou está rezando torto. Relações que não nascem de uma vida de oração, elas vão ser sempre muito sensíveis, é muito sensibilidade. E a gente vê a sensibilidade porque é muito respeito humano. Eu não vou falar porque esse irmão ele é mais difícil, se falar ele não aguenta. Esse irmãozinho aqui, é cheio de não me toque, aí você vai pisando em ovos. Isso tanto para quem não sabe receber, quanto para quem não sabe falar, tá? É porque te falta uma intimidade com o Espírito. Porque se eu tenho uma vida com o Espírito, o Senhor vai gerando em mim caridade o suficiente para saber falar com aquele irmão que é difícil de receber as coisas. E se o irmão tem vida no Espírito, eita glória! Se o irmão tem vida no Espírito, se o irmão tem vida no Espírito, ele aos poucos vai sabendo acolher. Por mais que você falou, na hora esse doeu. Porque tem a nossa personalidade, nosso temperamento, nosso jeitinho, tá tudo bem. Mas se é uma pessoa que reza, a pessoa me falou, doeu, eu não vou ficar na dor. Porque o Espírito vai convertendo essa experiência de dor. Entende? Então a nossa vida comum, vida fraterna, vida familiar, o relacionamento para quem namora, para quem é casado, para quem está noivo. Gente, está muito sensível, tem muito respeito humano. Você não me toque. Alguém tem que rezar mais um pouco aí. Que o Espírito precisa ir curando, precisa ir gerando ordem, precisa nos fazer amadurecer. Amém? As relações, se não tem essa vivência no Espírito, se eu não tenho, tá? Porque aqui a gente está falando do particular, não estou falando só de rezar junto, show, maravilha, mas vem do pessoal, é do pessoal que brota para o comum. Se isso não acontece, as relações elas vão ser relações interessadas, vai ser sempre por interesse, e às vezes a gente não percebe o interesse, mas sempre tem. Ou vão ter alguns apegos desordenados. Sempre vai ter ali uma mentira, um julgamento, vai ter uma maledicência. Aquilo, eu até sei lidar com o irmão, mas antes de lidar eu já julguei. Antes de eu lidar com ele eu já... Toda vez. Reza mais, né? Pelo amor de Deus. Aquela antiga frase, né? Quem não reza, vira bicho. Tem que rezar, né, Jennifer? Lá na nossa chácara, a Jennifer fica com a Paula. Tem que rezar, né, tia Paula? Tem que rezar, porque a Paula fala, é melhor rezar, porque se bater dá confusão. Então, melhor rezar. Essa dimensão da unidade, percebam. Quando nós vivemos uma unidade... Isso aqui é para mim? Graças a Deus, eu falo muito. Na garganta fica assim. Essa unidade, quando nós vivemos, olha a seriedade da vida fraterna, da vida comunitária, para quem é casal, da vida a dois. Quando você vive a unidade, essa unidade plena, essa unidade que o Espírito Santo vai gerando fruto e fazendo ser uma unidade ordenada, você está sendo para o mundo um reflexo da igreja, porque a igreja é una e santa, ok? E você vai sendo para o mundo um reflexo da Santíssima Trindade, porque a igreja ela só é una, porque o seu Criador é uno, é um na diversidade. São 3 pessoas na Santíssima Trindade, cada um com seu papel de maneira unida. A igreja também, com seus carismas, movimentos, com as suas diferenças, unida. As nossas relações, a nossa vida fraterna, também com as suas diferenças, com as suas limitações, porém unida. Então a unidade que nós vivemos
ela é um sinal profético, ela é uma mensagem para este mundo da unidade da Santíssima Trindade e da unidade da igreja. Lembra aquela frase? Nossa, como eles se amam, todos os verão e dirão, como é lindo o amor entre eles. Às vezes não tem amor, às vezes nem isso a gente transborda, e é isso que nós precisamos buscar, senão o céu não gera resposta nenhuma, porque a unidade não está acontecendo, ou ela está fragmentada, ou ela está fracionada. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, agora eu já não sei o número porque eu não anotei, mas depois você lê ele todo, em algum momento você vai achar, mas vai falar, 822, pronto, lembrei. No número 822, o Catecismo da Igreja vai começar a falar sobre unidade. E é muito bonito, porque o Catecismo ele vai relatar os cismas, né, que acontecem na igreja ao longo dos anos, aqueles que se distanciam da igreja, que rompem essa unidade, e ele fala o que faz isso acontecer. O pecado. Simplesmente o pecado. E aí, Orígenes dizia, onde há virtude, há unidade. Onde há virtude, há comunhão. Onde há pecado, há dissipação, há separação. Por isso a vida no Espírito. No individual, no particular, eu preciso nutrir e buscar, para que isso transborde no comum, e do comum o céu passe a me dar a resposta. E aí aqui eu quero, e depois eu vou compartilhar com vocês, eu fiz até um desenho, que Deus me deu a imagem de um mapa, eu fiz um mapa. Meu cérebro é muito agitado, então o Senhor, Ele sabe como é que funcionam as planilhas que se abrem aqui. O Senhor me dava um caminho de um mapa, de onde uma coisa precisa sair para ir gerando outra. Vou explicar o mapa para vocês e depois eu mando ele desenhado, tá bom? O individual, ele precisa transbordar no coletivo. O coletivo precisa edificar e transformar o pessoal. E o pessoal é o que vai fazer surgir e dar sentido ao comunitário. Primeiro, atenção à diferença entre o individual e o pessoal. Há uma diferença filosófica e teológica aqui. Individual vem de indivíduo, do latim indiviso, ou seja, aquilo que não pode ser dividido. É aquilo que me define como indivíduo. Corrigindo a frase, o que me define como indivíduo são os meus limites. Então até aqui eu vou, daqui eu não vou. Os meus limites me definem enquanto indivíduo, ok? No individual tem aquilo que só depende de mim. Então a nossa vida de oração depende, ok? É individual. A relação com Deus é individual. A salvação, como sempre ouvimos, é individual. Depende de mim. Só que isso precisa desse individual começar a transbordar no coletivo. Só que o individual não pode permanecer por muito tempo e o coletivo também não pode. Porque nós não estamos aqui para viver uma coletividade nem para sermos indivíduos. O coletivo, ele nada mais é do que a soma de vários indivíduos. No olhar de coletivismo, se eu tiro esse indivíduo, eu consigo substituí-lo por outro. Quando o individual é cheio da graça do Espírito, ele transborda o coletivo, ele é impactado por essa vida coletiva, e aí começa a edificar
esse individual que se transforma em pessoal. Aí eu deixo de ser um indivíduo e me torno uma pessoa, ou a persona do grego, que é aquilo que eu mostro, aquilo que eu expresso. Uma pessoa diferente do indivíduo, que não pode ser dividido. A pessoa, ela está aberta, ela compartilha. A pessoa, ela se relaciona, e através do se relacionar na vida com o outro, ela se torna plena. Porque Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, quando a minha vida individualmente vai se relacionando com Deus, e eu chego no coletivo, esse transbordar daquilo que eu vivo com Deus no coletivo, não deixa que o coletivo seja só uma reunião onde as pessoas são descartadas, mas começa a gerar uma conversão, vai transformando o outro indivíduo numa pessoa, vai me revelando a dignidade do outro, revela ao outro a minha dignidade. E quando todos são pessoas de fato, capazes de compartilhar aquilo que elas têm, aquilo que elas são, gera-se a comunidade, gera-se o comum. No comum existe o mesmo destino, existe o mesmo interesse. No comum, ou na koinonia, a gente compartilha a nossa vida, os nossos valores. Diferente do coletivismo, de uma coletividade de pessoas onde se eu tirar eu substituo, no comum as pessoas não são anuladas, muito pelo contrário, elas são potencializadas. Isso tudo é graça do Espírito Santo. Conforme eu rezava, eu perguntava ao Senhor: tá, mas e aí? O que o Senhor quer de nós? Aí duas palavras muito estranhas me vinham ao coração. O Senhor deseja cada vez mais de nós uma, é difícil falar, horizontalidade e, ao mesmo tempo, uma verticalidade. Uma horizontalidade e uma verticalidade. A via crucis, o meu chamado a ser de Deus, a tomar a minha cruz e carregá-la, na via comunitária, requer a horizontalidade, uma vida com Ele, e a verticalidade, um transbordar dessa vida para com o outro. Conforme eu vou vivendo isso, eu vou entendendo que o outro é parte da unidade por um único motivo, porque ele é filho de Deus. E ponto. Deus não nos congrega por outro motivo que não sermos seus filhos em Cristo, sermos os irmãos a partir de Jesus, que é o primogênito. O batismo nos faz filhos. Se eu vivo o meu batismo na horizontalidade, na verticalidade, eu olho para o outro como irmão. E aí, quando eu dizia que o Senhor foi curando na minha vida e purificando muitas coisas por este tema, eu quero partilhar aqui o que Ele foi me fazendo entender. O quanto na minha vida comunitária faltava muitas vezes olhar para o outro também como um irmão. E aí o Senhor me deu a graça e eu enxergava assim todas as palavras com hífen. Hífen, irmão. Exemplo: eu sou formador na comunidade. Formador irmão. É um formando irmão. Aos casados é um esposo irmão.
é um filho irmão. Ou seja, muito mais do que a posição a qual Deus nos coloca, é o ser irmão, é o ser filhos e filhas de Deus. O Senhor ia me pedindo e me revelando que para viver de maneira abundante e frutuosa essa relação do Espírito e receber resposta do céu, é necessário viver nesta unidade como irmãos. E é muitas vezes romper e parar de olhar para o outro só como meu formando, parar de olhar para o outro só como aquele que me dá trabalho, que me demanda, aquele que é difícil pisar que eu tenho que pisar nos ovos para falar com ele. É um irmão, é um filho de Deus, e eu sou convidado a encontrar Jesus junto dele, e levá-lo a Deus, e me deixar ser levado a Deus por ele. Fruto do Espírito, que corrige as nossas relações. Vocês já ouviram falar, inclusive eu acho que foi aqui dentro a primeira vez que eu ouvi esse termo, sobre a questão do laço espiritual, do vínculo espiritual, de que, e nós já propagamos muito essa mensagem nas nossas comunidades, de que o vínculo espiritual, a família espiritual está acima. Já ouviram isso? Alguém aqui já ouviu isso? De fato. Mas se não for por esta vida no Espírito, se não for nesta dignidade de que o outro é meu irmão, sem o Espírito Santo, um laço espiritual é neurose. Sem o Espírito Santo, o laço espiritual é dependência emocional. Sem o Espírito Santo, a família espiritual é apego, é afeto desordenado, é puramente um ato humano. É por isso que é necessário o Espírito Santo. Senão eu coloco no outro um peso de unidade fraterna e o outro coloca em mim. Sem o Espírito Santo, o tal do laço espiritual, da família espiritual não existe. É neurose da minha cabeça. Só que eu preciso buscar esse Espírito na minha vida individualmente, pessoalmente, a tal da oração pessoal. Mas como eu dizia, que bom que vocês têm grupo de oração toda semana. Porque diante de Jesus, esta unidade no Espírito é capaz de primeiro expurgar, limpar, ordenar tudo aquilo que não é dele. Não de uma vez, não é exorcismo, é um processo, mas acontece. E se você for a pessoa da vida no Espírito, eu te garanto que acontece mesmo que o outro não seja, tá? Quantas coisas na minha casa, no meu trabalho, algum de vocês já pode ter vivido isso. Você está rezando e Deus faz, mesmo que a outra galera ali não reze. Ele faz, porque aquilo que está definido, aquilo que foi pautado, que foi decidido no mundo espiritual, na camada espiritual, e aqui nós precisamos lembrar que não é contra homens de carne que nós lutamos. O que está definido, está definido. O que está decidido, está decidido. Amém?